Olá, meus queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal A Resposta Está na Estrela. Estamos nos capítulos 32 e 33 do audiolivro Como Vivem os Espíritos, por Antônio Fernandes Rodrigues, edição atualizada por Tânia Fernandes de Carvalho, um guia surpreendente sobre a vida após a morte. Capítulo 32. Os selvagens na vida espiritual. Nestas regiões inferiores não transitam as almas simples em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. André Luiz. Conforme nos ensina André Luiz, os indígenas não se afastam das selvas quando deixam o corpo carnal. Eles reencarnam no mesmo ambiente, demorando-se pouco tempo na erraticidade. Não se poderia conceber que um espírito ainda na infância da escalada evolutiva, como ser humano, pudesse viver nas mansões celestiais, por não se adaptar a esse meio, como também não poderia localizar-se nas regiões trevosas, não tendo praticado nenhum ato condenável, pois não se trata de uma pessoa que cometeu crimes cientes dos males que está praticando. O selvagem é igual a uma criança que não sabe diferenciar o bem do mal. Para ele, tudo é permitido, mesmo porque ele mata apenas para alimentar-se, mesmo que seja um ser humano, no caso das tribos canibais. Enquanto o civilizado mata os animais também como esporte. O selvagem preserva a natureza, enquanto o civilizado depreda e polui tudo que estiver ao seu alcance, desde que esse ato signifique seu enriquecimento. André Luiz diz que o mesmo crime praticado por um selvagem e um civilizado tem penalidades diferentes. Aquele não percebe a extensão maléfica de seus atos, este em plena noção do mal praticado. É por isso que nas zonas infernais apenas residem aqueles que possuem discernimento para diferenciar o que é justo do que é injusto, mesmo porque sua própria condição mental o localiza nas regiões purgatoriais. Os selvagens, como todos os seres, possuem a proteção espiritual que os orienta e os conduz na escala evolutiva, fazendo com que emigrem para as regiões civilizadas quando alcançam o necessário preparo intelectual para conviver com os chamados civilizados. É como a criança que já alcançou a puberdade e, posteriormente, a maioridade legal. Devemos excluir desses casos os denominados subhumanos, que habitam as regiões inferiores, porque estão em aprendizado, como um aluno que está fazendo um estágio e, portanto, sujeito às variações próprias do serviço que executa, mas nunca como uma imposição que represente um castigo. Estes, porém, não são selvagens, e sim espíritos em transição para a condição humana. São os chamados anti-humanos, assim denominados por Kardec. Como vimos, portanto, os selvagens vivem uma vida fugaz na erraticidade, aguardando apenas
A oportunidade do renascimento. Capítulo 33. Nossa convivência com os espíritos. Quantas horas tenho passado estendido no seu divã da sala, sem que a minha amiga suspeitasse. Elsa Barker, no livro Cartas de um Morto-Vivo. Muitas pessoas acreditam que, ao desencarnar, vão para o céu ou para o inferno. Os praticantes do espiritismo, que não se dedicam ao estudo, pensam que os maus vão para as regiões umbralinas mais densas e os bons para as colônias espirituais felizes, como nosso lar. Na realidade, o problema é mais complexo, porque o destino dos desencarnados varia muito, não só nos planos espirituais, que são inúmeros, como também aqui na crosta, convivendo conosco, participando de nossas alegrias e tristezas. Muitos até ficam contrariados quando seus desejos não são postos em prática, seja nos negócios ou nos assuntos familiares. Alguns ajudam e outros atrapalham. Temos de admitir que um parente que, quando encarnado, exigia de seus pontos de vista fossem aceitos, continuará a querer que suas opiniões sejam postas em prática, embora os encarnados não tenham tomado conhecimento delas, por estarem noutra dimensão da vida. Muitos casos de obsessão podem ocorrer por esse motivo, e essa convivência constante e prolongada de familiares não esclarecidos dos males que provocam e dos prejuízos que causam a si mesmos retarda o encaminhamento desses infelizes para novas reencarnações, como também para seu aprimoramento intelectual e moral nas escolas dos planos espirituais. Muito tempo é perdido em questões sem importância. Muitos casos há em que uma pessoa ou um marido não se afasta do lar, enciumado pelo que seu parceiro possa fazer no campo sentimental. Se o encarnado é jovem e pensa em casar novamente, o que é muito natural e sensato, então o caso se complica, porque o desencarnado fará tudo para que o casamento não se realize. E se conseguir ou não seu intento, poderá partir para a desforra, transmitindo ao substituto o ódio que lhe incendeia a mente. Poucos são aqueles que conseguem entender que o parceiro encarnado deve unir-se a outra pessoa para melhor enfrentar a peregrinação terrena, principalmente se há filhos menores a exigir atenção e proteção. E esse sentimento de posse que o desencarnado continua a manter sobre o parceiro encarnado e os filhos não só é prejudicial a todos, como também retarda o programa educativo do espírito com o objetivo de nova reencarnação. André Luiz, no livro Entre o Céu e a Terra, conta-nos drama desse tipo, entre eles um em que o protagonista é uma senhora desencarnada que não se conforma em ter uma substituta, considerando-a uma intrusa e, como tal, objeto de represália. No mesmo livro, há outro caso em que o avô permanecia na casa da neta havia muito tempo, prisioneiro de ideias obsessivas, sem saber exatamente o que fazia manter-se
imantado àquele lar. Ele tinha sido companheiro dessa neta em existência anterior, tendo vivido um pungente caso de amor frustrado. Com a intervenção da equipe de socorro, da qual fazia parte André Luiz, o problema foi solucionado. Esse mesmo autor relata outro caso em que um espírito permanecia na casa de sua ex-amante encarnada, continuando a compartilhar do mesmo leito, como se não tivesse deixado o corpo carnal. Essa pessoa tinha sido assassinada pelo marido ultrajado, premeditadamente, numa caçada a pássaros, para que o crime fosse considerado um acidente. O assassino, após desencarnar, ao visitar a esposa, ficou surpreso ao deparar com a vítima compartilhando do leito de sua esposa. Eles se amavam e o assassinato não conseguira separá-los. Vemos por esses exemplos que a morte não significa uma separação, como muitos julgam. Grande parte dos que deixam o corpo carnal continua convivendo com seus amigos e inimigos, ajudando ou perturbando. Sem falar daqueles que permanecem ociosamente acomodados nas poltronas e camas das moradias, que não dispõem de proteção espiritual. E não há nisso nada de extraordinário, pois estamos num mundo de expiações e provas. Daí a importância de um reto proceder, para que haja um ambiente harmônico e, dessa forma, protegido contra a intromissão de espíritos brincalhões e malfeitores que pretendam transformar a nossa casa em local de encontro das entidades trevosas. Quando uma família vive evangelicamente, os espíritos protetores defendem seu lar com uma barreira magnética intransponível para os malfeitores do além-túmulo. Tal vivência evangélica também servirá de orientação e exemplo para aqueles que tenham autorização para penetrar nesse lar, dando-lhes uma oportunidade de encontrar a paz e o roteiro para a sua caminhada evolutiva. Vemos, portanto, que influenciamos e somos influenciados muito mais do que supomos, conforme nos ensina Allan Kardec na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Assim, encerramos os capítulos 32 e 33 e para a próxima semana estaremos postando os capítulos 34 e 35. Assim, encerramos os capítulos 32 e 33 e para a próxima semana estaremos postando os capítulos 34 e 35, postos de socorro nas trevas e espíritos guerreiros. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite aos ouvintes dessa obra. Que Jesus abençoe a todos nós.